Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde e se cuidando, que é o mais importante. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão de ciências. Nós vamos falar um pouco sobre os capítulos que nós estudamos nesse bimestre e que vão cair na prova. Lembrando que a nossa semana de provas começa semana que vem, na terça-feira, tá, quinto ano? Então, vamos começar a já ir estudando, vendo, né, as coisas importantes que nós vimos no bimestre, para vocês não se enrolarem na hora da prova, na hora da avaliação, não deixar tudo para cima da hora. Eu sempre falo isso com vocês, que é importante a rotina de estudo, para não chegar agora, que é a semana de prova, e vocês, né, no caso, quererem estudar tudo o que não estudaram durante todo o bimestre. Se a gente estudar sempre um pouquinho cada coisa, a gente consegue, né, fazer uma semana de prova mais tranquila, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre o que vai cair na prova de ciências. Na prova de ciências vai cair o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de ciências. Abra aí o livro de vocês para vocês já irem anotando as partes importantes. O meu livro fechou. Mas abre aí. O primeiro capítulo, gente, é o capítulo 9. Instrumentos ópticos e mapas celestes. Nesse capítulo, nós falamos sobre como a tecnologia nos ajudou a descobrir o espaço, né? Nós conversamos bastante sobre isso. Se vocês puderem depois rever a videoaula desse capítulo 9 também é bem importante. Mas se você der uma lida nele, você já vai tirar de letra, tá? E aí ele vai falar como a tecnologia ajudou o homem a descobrir o espaço, né? Como a tecnologia, os instrumentos tecnológicos, eles foram sendo criados e nos ajudando a observar o espaço, né? Primeiro foi criado o telescópio, depois o microscópio, não nessa ordem, mas foram instrumentos que foram auxiliando o homem a observar o espaço, tá? E aí depois ele vai falar sobre os ônibus espaciais que foram, né, até o espaço, e aí com isso a observação do espaço ficou melhor, tá? Nesse mesmo capítulo, ele vai começar a falar sobre a astronomia. A astronomia, gente, é a ciência que estuda o universo. E ela é bastante importante no nosso estudo que nós estamos tendo agora. Porque na prova vai cair, como eu falei, o capítulo 9 e o capítulo 10. No capítulo 9, a gente vai falar sobre a astronomia, vai falar sobre o universo, que é a área que a astronomia estuda, vai falar sobre as galáxias, vai falar sobre as estrelas. Tudo isso são áreas da astronomia. Vai falar sobre as constelações e sobre os mapas celestes. Tudo isso também vai cair na nossa prova. A prova, gente, como eu sempre falo com vocês, vai ser bem tranquila, porque é tudo que a gente estudou, as atividades que vocês fizeram no livro. Não é um bicho de 7 cabeças, mas vocês precisam ter atenção nesses tópicos que a tia tá falando, tá? Se a gente vai falar da astronomia, da ciência que estuda o universo, a gente precisa saber as áreas que a astronomia estuda. Como eu falei, as constelações, mapas celestes, a galáxia, o universo, são áreas da astronomia que é importante a gente saber do que se fala. O que a gente estuda sobre o universo? O que nós estudamos sobre galáxia? Tá no nosso livro, dá uma lida, sublinha as partes mais importantes que vocês
vão tirar de letra, tá? E aí, no capítulo 10, que é o capítulo mais interessante para mim do que vai cair na prova, nós vamos falar sobre os movimentos e as fases da Lua. E aí, quinto ano, entra a importância de vocês entregarem os trabalhos, porque olha só, nós fizemos um trabalho falando sobre isso, falando sobre as fases da Lua, o que cada fase da Lua ela representa, quais são as características dessas fases da Lua. E vocês vão falar assim: caramba, a tia Amanda realmente não é louca. Nós fizemos o trabalho e esse trabalho vai nos auxiliar para estudar para a prova. Viu como os trabalhos são importantes? A gente não faz trabalho porque a tia Amanda não tem nada para fazer e passa trabalho para vocês. Os trabalhos, eles nos ajudam a estudar. Então, quem fez o trabalho de ciências, quem já me entregou, vai tirar de letra o que cair na prova sobre os movimentos e as fases da Lua. Por quê? Porque fez o trabalho, tá? E aí, nesse capítulo 10, ele vai falar exatamente sobre isso. Vai falar sobre a Lua, que a Lua é o satélite natural da Terra, que a Lua, ela interfere na força gravitacional da Terra e a Terra interfere na força gravitacional da Lua. Elas fazem essa troca, né? Que a gravidade, ela influencia em várias coisas no mundo, inclusive a tia Amanda agora, né, que tá esperando a Mariana, como vocês sabem, fica estudando sobre a Lua, porque lá os antigos, minha mãe, minha avó, falam que pro bebê nascer a gente precisa contar 9 luas, e aí quando vira a Lua, o bebê nasce. Minha mãe disse que é batata. Se for, eu conto pra vocês. Mas são coisas que a Lua interfere. Na maré da praia, quando a praia enche a maré, a força gravitacional da Lua tá fazendo a praia encher. Então, são coisas que a Lua influencia no nosso dia a dia, tá? E aí vai falar também nesse capítulo sobre como é a superfície da Lua. Desculpa. Os movimentos que a Lua ela faz ao redor da Terra, que formam as fases da Lua, que são as fases da Lua que vocês fizeram no trabalho: minguante, Lua nova, Lua crescente e a Lua cheia. Também vai falar um pouquinho sobre isso. E é importante vocês terem na cabeça pelo menos as principais características de cada fase da Lua, tá bom? Fica a dica aí da tia Amanda. O capítulo 11, gente, do nosso livro, que ele vai falar sobre deixa eu ver aqui. Sobre a vida na Terra, ele não vai cair na prova. Ele é um capítulo legal, um capítulo importante, estudamos sobre ele, mas na nossa prova ele não vai cair, tá? Então, o que vai cair na nossa prova de ciências? O capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de ciências. Eu vou colocar no plural algumas perguntas, poucas mesmo, mas perguntas dissertativas para vocês escreverem sobre alguns assuntos do capítulo 9 e do capítulo 10. Não baseiem o estudo de vocês nessas perguntas, só nessas perguntas. Eu sempre falo isso. O que cai na nossa prova é o conjunto de tudo que nós estudamos no bimestre, tá? Assistam as videoaulas que nós falamos sobre o capítulo 9 e o capítulo 10. Assistam esse videozinho sobre o que vai cair na prova. Estudem o trabalho sobre as fases da Lua e tudo que foi falado, tudo que foi conversado nesses capítulos, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar nessa prova. Tá bom, quinto ano? Um beijo pra vocês e até a nossa live de sexta-feira. Tchau, tchau!